E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que hoje vai enfrentar o time do Vasco dentro do Newton Santos, né? Lembrando que o primeiro jogo foi 1 a 1 dentro de São Januário e hoje o Botafogo vai se classificar aí, passar para a próxima fase, para as semifinais da Copa do Brasil. Mas e aí, ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando, os palpites também para essa partida e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem outro enfrentamento carioca, Botafogo e Vasco da Gama. Olha, empataram no jogo de ida e a decisão ficou para casa do Fogão, tudo em aberto. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória e os detalhes vão decidir. Um jogo difícil, a gente jogou contra um time muito forte, muito bem treinado. Acho que vai ser um jogo duro, o jogo está em aberto. Duro, em aberto, equilibrado, decidido nos detalhes. É exatamente assim que os clássicos costumam ser descritos. E o segundo confronto entre Botafogo e Vasco não foge disso, segundo os próprios personagens do jogo. Depois do empate em 1 a 1 na partida de ida em São Januário, só um dos times vai sair classificado do estádio Newton Santos mais tarde. A Copa do Brasil é a grande chance de salvar a temporada botafoguense, depois de algumas decepções, e a única oportunidade de título para o Cruz Maltino, que foi semifinalista em 2024 e neste ano ainda se preocupa com o rebaixamento no Brasileirão. A expectativa é de recorde de público na temporada, superando os 37.131 torcedores que estiveram presentes no duelo contra a LDU pela Libertadores. David Ancelotti tem algumas dúvidas para escalar a equipe. Depois de defender a seleção brasileira diante da Bolívia na altitude de El Alto, Vitinho deve ficar no banco de reservas. Nesse caso, Matheus Ponte seria o titular na lateral direita. Danilo, recuperado de um incômodo muscular, não será problema e vai compor o meio-campo ao lado de Marlon Freitas. Santi Rodrigues, Arthur e Jefinho brigam por uma vaga no setor ofensivo. Um provável Botafogo tem Neto no gol, Matheus Ponte, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles na defesa, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Jefinho ou Arthur, Savarino e Álvaro Montoro, e na frente, Arthur Cabral. Já Fernando Diniz deve escalar o time sem surpresas, sem poder contar com o volante Jair, que sofreu uma grave lesão no joelho. Tietê, recuperado depois da data FIFA, retorna à equipe, assim como o lateral direito Paulo Henrique. Os reforços Robert Renan e Matheus França ficam no banco de reservas, enquanto Carlos Cuesta não foi inscrito a tempo. Um provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton formando a linha defensiva, Barros, Tietê e Coutinho no meio de campo, Nuno Moreira, Ryan e Verratti no ataque. O vencedor desta eliminatória vai ter mais um clássico pela frente na Copa do Brasil. O Fluminense, que deixou para trás o Bahia. Ai, gente, que jogo interessante, hein? Claro que o Botafogo tem uma equipe mais comentada, com valores importantes, alguns estavam na data FIFA, mas o Vasco da Gama com o Diniz já deu algumas provas interessantes ao longo da temporada, a goleada para cima do Santos, no estádio do São Paulo. Tem favorito, Cicinho, aí? Porque o Botafogo, ele tem mais qualidade, mas é clássico. Exatamente, Renato. Nós estávamos conversando, o Vasco é esse time que você acaba duvidando, mas não dá pra cravar que não... Eliminá-lo. Exatamente, não porque pode. a gente pode ver essa noite um Vasco que jogou contra o Santos ou um Vasco que jogou contra o Juventude, né? Ou é 8 ou é 80. Então, assim, o Diniz ainda tá tentando encontrar, enquanto do outro lado já tem o Botafogo, mesmo com algumas dificuldades, né, ao decorrer dessa temporada, perda de algumas peças, o Botafogo é muito mais, assim, organizado e equilibrado. Então, assim, eu dou uma leve vantagem pro Botafogo, mas não dá pra desacreditar do Vasco, não. Tem favorito, Rona? Para mim, o Vasco, com todos esses ingredientes que tem as duas equipes, o Diniz, ele tem, assim, eu entendo até a linha do Cicinho, porque o Diniz ou ele ganha de muito ou ele perde também de muito. Quando o time dele não encaixa, quando ele não consegue estudar o adversário e achar essa peça para fazer a diferença. Então eu acho que ele teve esse tempo todo e ele vai conseguir encaixar dessa vez. E o Vasco aí com o Pedrinho e com o Diniz vai conseguir uma grande vitória hoje. Por quê? Mas eles não jogam. Por quê? Não, então aí que tá.
É o em volta do Vasco que vai fazer a diferença. Porque o Diniz é um cara que trabalha muito o campo. E o Vasco precisa desse carinho. E já foi dado pelo Pedrinho. E agora o Diniz vai alinhar essa equipe. E já vou falar até meu palpite aqui. Eita! 2-0 pro Vascão hoje. Pode na casa do Botafogo. Na casa do Botafogo, que está no ali. No tapetinho. Porque o filho do Ancelotti, não sei se viajou junto lá pra Bolívia, tá com falta de ar. Não foi? Então não tá sem falta de ar, tá respirando normal. Eu diria o seguinte, hoje é a noite do Vascão. Tá com cara de Vascão hoje. Tô contigo. Tá vendo aí? Tô com ele, Renata. Eu acredito bastante no desempenho do Vasco. O Vasco jogou melhor no primeiro jogo confronto, apesar que jogou em casa. Mas como é aquela coisa assim do incógnito. O Vasco é aquela coisa, mas eu acredito que encaixou muito bem com o jogo do Botafogo. Então eu acredito assim, com o tempo de trabalho, o Diniz está colocando a sua maneira de jogar, os jogadores estão já entendendo melhor como é o jogo do Diniz. Então eu acredito que o Vasco leva uma vantagem nesse jogo. Cicinho, palpite. Não, tô sem Tigo. Não tô com vocês, não. 2-0 Botafogo. Então, só pra igualar as coisas aqui, pelo menos antes do jogo, 2-1 pro Botafogo. Botafogo? Botafogo, bebê? É Vascão hoje. 1-0 Vasco. 1-0? Tá bom também. Vasco, tá bom. Pessoal, quem também trouxeram aí as suas análises a respeito dessa partida de logo mais entre Botafogo e Vasco foi o pessoal do ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí, né, no que o pessoal do Sport Center falaram aí a respeito dessa partida, desse confronto. Tá bem interessante, será uma partida aí bem pegada aí entre Botafogo e Vasco dentro do Newton Santos. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Também tem clássico, o Botafogo recebe o Vasco da Gama, tudo absolutamente indefinido com 1-1, e o Vasco da Gama treinou todos os dias, hein, Rafa? Não foi? Todos os dias. Teve pausa não. Não deu moleza pra ninguém. O Botafogo também. Também treinou direto, Rafa? Tá certo. O Botafogo deu dias de folga, é verdade. Eu entendi que era só o intervalo entre os jogos, Bruno. Desculpa, de fato foi isso. O Vasco não deu folga nenhuma, o Botafogo deu. Mas isso não quer dizer que o Ancelotti não tenha feito trabalhos específicos para essa partida. Claro, também teve tempo, né, Rafa? Com certeza. Aliás, tempo os dois técnicos tiveram, né? Bom dia, Bruno. Bom dia ao Jailson. Bom dia para Mari. Bom dia para o Fã de Esporte conectado com a gente no Sport Center. Já sai atropelando tudo, né? De fato, tempo eles tiveram, porque o Botafogo jogou no dia 30 de agosto contra o Bragantino, goleada 4-1, e o Vasco dia 31 de agosto contra o Sport, vitória por 3-2. São dois times que vêm de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Vasco teve um dia a menos de intervalo para o jogo de hoje, mas isso na prática tem nenhuma interferência. O que realmente pode interferir é que o Vasco treinou mais que o Botafogo. Aí depende do que eles chamam de dosagem de carga, cada comissão técnica trabalha com as suas peculiaridades. Fato é que os dois treinadores puderam escolher o que fazer durante uma semana e meia para o jogo decisivo de logo mais às 9h30 da noite no estádio Newton Santos. De fato, tudo está em aberto. Primeiro jogo em São Januário terminou com o placar de 1-1, e é interessante falar sobre isso porque igualmente Botafogo e Vasco precisam valorizar a Copa do Brasil como expectativa de conquista em 2025. É bem verdade que no Campeonato Brasileiro a situação do Botafogo é bem melhor que a do Vasco, né? Enquanto o Alvinegro está lá no G4, o Vasco está... o Botafogo briga pelas posições superiores, o Vasco está lá embaixo lutando para acumular pontos e evitar mais um rebaixamento. Mas em termos de objetivo de conquista, os dois têm a mesma realidade. Os técnicos não têm os seus elencos completos à disposição, começando pelo Botafogo, que é o mandante. O David Ancelotti não conta ainda com o Cuiabano, com o Bastos e com o Nathan Fernandes, são os 3 jogadores entregues ao departamento médico, e tem uma situação envolvendo a lateral direita, aliás, o lado direito do campo, que chama a atenção. O Vitinho serviu a seleção brasileira anteontem jogando em La Paz, então pode ser que não comece como titular, e nesse caso o Matheus Ponte ocupe a lateral. E na ponta direita há algumas discussões sobre quem vai jogar como titular. O Santos Rodrigues tem uma possibilidade, o Arthur durante muito tempo foi o dono dessa posição, mas até em função do rendimento recente dos jogadores que postulam esta condição, fica difícil saber quem será efetivamente escalado para fazer o lado direito no ataque do Botafogo. São dúvidas que o David Ancelotti vai levar até momentos antes da partida. Do outro lado, o Fernando Diniz não conta no Vasco com o volante Jair, mais uma grave lesão, só volta a jogar ano que vem, e com isso o Barros está mantido no meio-campo como titular e o Hugo Moura segue na zaga. O Vasco não pode usar o Carlos Cuesta porque ele foi contratado depois do prazo de inscrições para a
as quartas de final da Copa do Brasil ter se encerrado. Robert Fernand ainda não está bem fisicamente, então o Hugo Moura segue na zaga com o Lucas Freitas e o Barros no meio-campo com o Tietê. Havia uma dúvida se ele teria condições de jogo, estava machucado, mas treinou nos últimos dias e recupera a sua condição como titular, assim como o Paulo Henrique lá pela lateral direita. Das demais posições, o Vasco não deve ter muitas alterações. O que o Botafogo divulgou em relação a ingressos é que a carga completa foi adquirida pelos dois times, a carga de mandante e a carga de visitante. Só não foram informados quantos ingressos foram comercializados. Por média, o Botafogo costuma colocar à venda no Newton Santos, para jogos de alta exigência, entre 36 e 40 mil ingressos. O maior público da temporada foi o jogo contra a LDU, pelas oitavas de final da Libertadores, em que o Botafogo recebeu 37.131 torcedores em seu estádio. Significa dizer que nós temos tudo para que logo mais, na partida entre Botafogo e Vasco, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil, nós temos tudo para que logo mais apareça um recorde de público no Newton Santos na temporada, Bruno. E com aquele mosaico bonito, hein? Deve acontecer porque a torcida do Botafogo normalmente capricha. Entrega. Todo jogo. Bom, tem muitas... O Rafa estava falando das questões todas do Vasco, dúvidas do lado direito do Botafogo e o empate 1-1. O Botafogo, por jogar em casa, tem quanto de favoritismo, Jailson? Quanto de favor? Não acho esse jogo. Eu acho equilibrado esse jogo, mesmo eu assim? acho esse jogo equilibrado mesmo assim, cara. Se for botar favoritismo por jogar em casa, a questão do tapetinho e tal, tu vai botar ali Esse ambiente que o Rafa tá falando. Mas tu vai botar 55, 45 no máximo. Equilibrado, assim, então. Porque eu acho equilibrado. Eu acho que é um confronto que as duas equipes, por exemplo, o Botafogo se recuperando, né? A questão do brasileiro, o Vasco precisando ali também sair, né? Da parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil, ainda mais sendo clássico, cara, numa fase dessa, as coisas vão se nivelando ali, né? E tendo em vista que o primeiro jogo foi bem parecido, tudo bem, teve aquela questão do pênalti Tá passando agora no telão. Foi uma sequência ali de questão do pênalti do Marlon tiroteio em cima do John e depois mas o Vasco no primeiro jogo que deu... Foi pênalti. O Vasco no primeiro jogo teve bola na trave, enfim, teve esse lance que mereceu ter saído com um resultado melhor, ver como vai ser o Botafogo, né? Se o Botafogo vai conseguir aí dar essa volta dentro de casa. Mas é clássico. Ficando em clássico, o Botafogo com algumas dúvidas, né? O Ancelotti ali, principalmente com a questão do Arthur, o Jefinho, né? Que tem jogado bem pelo lado direito também. E eu, assim, só para passar a bola pra Mari, né? Tristeza com o Jair, hein? Que, de novo, porque o Jair tava fazendo um bom jogo. Tava sendo importante. E aí tava sendo importante, né? Fez gol, né? Nesse jogo, gol de empate, mas enfim, acabou sofrendo uma lesão grave e fica fora aí 1 ano de novo. E o primeiro jogo foi... Eu tô revendo agora, que parece que faz tanto tempo, né? Mas faz, de fato. Mas a gente se divertiu tanto vendo esse primeiro jogo, Muito. não foi, Mari? Eu tava até tentando lembrar, foi nesse jogo que o Tietê foi desfalque? E ele precisou repensar o meio de campo? Enfim, já não lembro também, porque... Porque o Barros já foi bem nesse jogo. Então. Eu acho Jair que... e Barros. Exatamente, eu acho que foi isso. Acho que foi esse jogo que o Diniz precisou lidar com a ausência do Tietê. O Matheus Ponte, ele foi bem contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou 1-0 com aquele gol do Felipe Anderson, mas o Matheus Ponte foi bem pelo lado direito. O Botafogo fez um bom jogo, né, ali, mas, enfim, assistência do Vitor Roque, gol do Felipe Anderson. Então, das baixas possíveis ali, não é tão grave assim esse lado direito do Botafogo. O Vitinho entrega mais, o Vitinho lá na frente apoia muito, mas poderia ser pior, né? Perder algum dos atacantes ali, enfim, meio de campo, o próprio Marlon. Acho equilibrado, o Vasco não tem folga, porque muitos jogadores chegaram e o Diniz precisa acelerar o processo. Também. E aí faz sentido, então, você... Sabe quem saiu? Engatar. O Alex Teixeira. Saiu também? E não para por aí, tá? Teve também mais informações aí, mais análise aí também do pessoal da ESPN, né? Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí, né? O que a galera falou aí a respeito do time do Botafogo em especial. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Saiu Carioca na semifinal, né? O adversário sairá nesta quinta-feira, 1-1 no primeiro jogo. Agora o duelo é no tapetinho do Newton Santos. Vamos lá, quem traz as informações pra nós é a Roberta Barroso. O bicho vai pegar, Roberta, conta pra gente. Fã de esporte, Botafogo e Vasco encerraram os trabalhos nesta quarta-feira. Estão preparados para a partida desta quinta no Newton Santos. Jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, empate por 1-1. Quem vencer se classifica. A gente começa falando sobre o mandante Botafogo. Dúvida ali na lateral direita, isso porque Vitinho foi titular
pela seleção brasileira e será avaliado por conta da minutagem e do desgaste. O mesmo acontece com o Savarino, que estava a serviço da seleção da Venezuela. Cris Ramos está à disposição, ele teve que cumprir um protocolo de concussão no jogo contra o Bragantino por conta da disputa pelo alto na partida de ida, justamente contra o Vasco, ali com o Léo Jardim, ele levou a pior. Cuiabano está fora. Por conta da venda ao Nottingham Forest, ele voltou por empréstimo e não está inscrito nessa fase da competição. O Vasco tem 2 retornos importantes para essa partida, o lateral Paulo Henrique e o volante Tietê. O Tietê ficou fora dos 2 últimos jogos por um problema na coxa e o Paulo Henrique também com edema na coxa. Então, os 2 nomes importantes para o técnico Fernando Diniz. A zaga deve ser formada por Lucas Freitas e Hugo Moura que agradou jogando como zagueiro improvisado. Robert Renan, que foi contratado para a zaga, deve começar no banco de reservas, justamente por conta dessa dupla sólida nesse momento na zaga do Vasco. O zagueiro Cuesta não está inscrito nessa fase, chegou um pouquinho depois e por isso só ficaria à disposição se o Vasco avançar para a próxima fase. Matheus França, meio atacante, está regularizado, mas deve começar no banco de reservas. É muita rivalidade, hein? Seu Elton, a gente tá falando do 5º colocado, Botafogo, contra o 15º, o Vasco. O momento é muito melhor pro Botafogo, mas essas equipes mostram muito equilíbrio nos últimos confrontos, né? Como que você vê agora jogando o Newton Santos, 1-1 no primeiro jogo? Você vê um favorito claro? Eu acho que não. Eu acho que no mata-mata as distâncias elas se encurtam. É claro que o Botafogo tem mais recurso, é um time que está mais acostumado com isso. Claro que teve uma mudança de técnico recente, o Vasco tem essa busca pela identidade de jogo, conseguiu reagir rapidamente, inclusive no jogo de ida, né? Porque o Arthur Cabral fez o gol no início e o Jair conseguiu empatar ali menos de 10 minutos depois. Depois a gente viu um jogo meio equilibrado, muitas vezes truncado. O Jair fez um grande jogo, a gente viu o Ryan e o Coutinho se entendendo muito bem e essa associação do jogo do Vasco faz com que o adversário fique um pouco mais incomodado. Se isso funcionar no jogo da volta, ainda mais a responsabilidade sendo do Botafogo jogando em casa, pode ter um pouco de dificuldades. Eu acho que esse trio do Vasco, quando encaixa, cria muita dificuldade. Eu não tô nem citando o Verratti, eu tô citando o Nuno Moreira, o Ryan e o Felipe Coutinho, né? Esses 3, quando conseguem jogar, o time consegue fluir melhor. Então é um jogo equilibrado, Edu. É claro que o Botafogo tem o fator mando de campo, joga no seu tapetinho, tem o Montouro, tem o Arthur, tem o Savarino, tem o Arthur Cabral, né? Que são jogadores decisivos. Mas vejo o equilíbrio pelo mata-mata. E o Fernando Diniz vai dar de tudo, provavelmente, nesse jogo, da sua motivação para fazer esse time jogar no seu máximo. E o Vasco tem que jogar no seu limite para garantir classificação para a próxima fase, porque o Botafogo talvez seja um time mais confortável nessa situação. Aí a gente está vendo, né, que por mais que o Botafogo viva um momento melhor, nos últimos 10 confrontos há esse equilíbrio, né? 4 vitórias para cada e 2 empates. Um desses empates, o jogo de ida, né? O jogo no São Januário. Então, é um jogo que traz esse equilíbrio, Edu, e é clássico. É clássico e todo mundo agora vai querer olhar para o Fluminense na próxima fase, né? Passar por esse confronto leva para dezembro. Então, pensa apenas no Campeonato Brasileiro, no caso do Vasco, né? O Botafogo, obviamente, também pensando na parte de cima da tabela depois de ser eliminado na Libertadores. Mas eu vejo com muito equilíbrio esse confronto, Edu. Se fosse, talvez 55-45 vai para o Botafogo por causa do fator mando de campo, que eu acho que pesa também. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? A gente tá vendo então um pouco equilibrado. Eu acredito que hoje, né, o Botafogo vai passar à frente, vai passar ali para 5-4 do time do Vasco, né? Nos últimos 10 confrontos, estão 4-4 em vitórias para cada um e 2 empates. Lembrando que o último empate contou, né? Mas agora, acredito que o time do Botafogo vai sim desempatar isso aí. Hoje vence o time do Vasco dentro do Newton Santos, né? O Botafogo teve essa parada aí, né? Então, alguns jogadores que ainda não estavam entrosados, adaptados, já serviu demais essa parada da FIFA aí, né? Para os caras se entrosarem, treinarem bem. E eu acredito que o Botafogo sai na frente por jogar em casa, dentro da sua torcida, diante da sua torcida, pela reformula. Alguns jogadores que chegaram, né, são muito melhores do que os jogadores do Vasco, então acredito que sim, hoje o time do Botafogo irá passar sim para a semifinal, né, dessa competição.
Mas e aí, o que vocês acham? Qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida de logo mais entre Botafogo e Vasco? Deixa aqui nos comentários, hein? Na minha opinião, eu acredito que o Arthur também vai fazer gol. Eu acredito que hoje será 3-1 pro time do Botafogo, tá? Eu acredito que hoje será 3-1. O Neto também vai fazer uma boa atuação hoje, né? Eu acredito sim nessa vitória, né, do time do Botafogo, buscar rumo a essa competição tão inédita aí pro time do Botafogo, que é a Copa do Brasil. O Botafogo tá na hora sim de conquistar, já vem de Brasileiro, Libertadores, agora falta a Copa do Brasil. E o Botafogo sim vai conquistar essa Copa do Brasil. Eu confio, eu acredito. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, eu acredito. Então é isso, tamo junto, é nóis. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para assim que sair um vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? Então é isso e espero vocês nos próximos vídeos. Fui!